Fala, turma. Bom dia. Dia 27/7/2026. Vamos lá, nosso pré-mercado. Começando aqui pela análise do dia 24, do dia de sexta. Minha análise na sexta-feira era uma análise compradora. E acabei fechando negativo nesse dia, fechando no stop. O mercado na sexta-feira já abriu, né, perdendo esses fundos aqui, e aqui eu já peguei aqui a primeira compra aqui nessa região dos 177 mil. Eu não me lembro o que tinha aqui, eu acho que tinha médias do 15 minutos. Isso é. Aqui um pouco abaixo dos 177 mil, tinha média do 15 minutos, com o fundo que eu peguei a primeira compra, fui estopado. Faz parte, tá tudo certo. Primeiro, né, operação do dia, fui estopado aqui nessa região. Escolhi não ter pego a venda, porque eu estava com análise compradora para abertura, não peguei a venda. Então ele derreteu aqui na média de 200 e depois peguei novamente aqui nessa região de 61, né, nos 5 minutos. Vamos voltar lá para os 5 minutos. Ó, ele abriu aqui, derreteu aqui, peguei uma compra aqui no 50%, não deu certo, tomei o stop. Depois o mercado voltou, veio derivando aqui, né? Veio fazendo essa deriva aqui, derretendo, né? Peguei mais uma compra aqui e tomei um stop novamente. Então tomei dois stops no dia. E parei. Não peguei essa outra operação aqui que tinha pagado, né? Que pagou bem. Vamos ver quantos pontos que pagou aqui. Pagou 600 pontos. Pagou aqui até a VWAP, mais ou menos. Nossa entrada seria um pouco mais para baixo, né? Teria pagado 500 e poucos pontos aqui. Então o mercado, né, derreteu. Fiz a primeira compra aqui no 50%, média do 15 minutos, média do 60. Estopou, depois peguei a segunda compra aqui, estopou novamente. Eu tenho por regra tomar 2 stops seguidos e encerrar o dia. Então, eu faço no máximo 3 operações por dia. Bateu 2 stops seguidos, não tento a terceira. Eu já encerro o dia ali levemente negativo e tá tudo certo. Então, tomei esses 2 stops e caí fora. Quando ele deixou essa outra oportunidade aqui, que daí já tinha até rompido um pouco as médias de 15 minutos, né? Eu não peguei, né? Ele rompeu aqui, veio buscar as VWAP semanal aqui, VWAP mensal, e rompeu, mas ele continuou caindo aí, continuou derretendo aqui, né? A gente sabe aí dos cenários políticos, cenário geopolítico, guerras, petróleo, tarifaço, pesquisas eleitorais, então tudo isso mexe com o nosso gráfico e vai ter dia e ele realmente não vai obedecer. Então a melhor coisa é fazer o quê? Ficar fora. A minha análise estava de compra, essas regiões eram de compra. Se eu fico o dia inteiro batendo compra aqui, né, eu tinha quebrado a conta. Então, fiz uma operação aqui, não deu certo, fiz a outra aqui, não deu certo. Então, para quem mudou o olhar e virou para uma análise de venda, né, podia ter pegado aqui essa operação aqui, né, esse pullback, nos 5 minutos aqui, né, ele fica mais bonito para ver, podia ter pegado esse pullback. Só que a gente vê aqui que ele está fazendo um padrãozinho de reversão, né? Quando ele faz essa deriva, na maioria das vezes ele rompe para cima e faz a reversão. Ele faz a reversão. Dessa vez não foi o que aconteceu. Ele fez a deriva, né, e continuou descendo. Então dessa vez esse padrão não funcionou, não deu certo. Por isso é importante parar. Agora, quem arriscou a venda se deu bem, né? Quem arriscou a venda desde lá de cima e arriscou as vendas aqui nessas regiões com esses pullbacks, né? Acompanhando aí as médias, se deu bem. Eu não faria porque estava em médias aqui, estava em topos, ó. Então eu não faria essas vendas, ó. Região de topos, então não faria essas vendas. É perigoso fazer essas vendas.
Então, aqui a gente vê que não é somente um padrão gráfico, mas é fatores externos, fatores políticos, fatores de guerra, né? E para hoje, vamos lá, dar uma olhada no nosso gráfico semanal para hoje, o que que a gente vai fazer hoje. O gráfico semanal ele estava excelente para subir, né? Tava bonito para subir, né? Durante a semana aí ele deu uma paulada aí para cima aí, a gente achava que ele ia ficar bonito para virar e continuar essa movimentação de alta, né? Não foi isso que ele fez, não foi isso que aconteceu, acabou deixando aí um, um, um candlezinho negativo aí, deixando aí uma dúvida aí para nós em relação ao semanal. No gráfico diário, também um gráfico que a gente estava com esperança, né? Eu até fiz aqui no dia 23, né, que eu gostaria que ele fizesse um candlezinho pequeno negativo aqui para depois fazer um positivo. Só que o gráfico não faz o que a gente quer, e faz o que ele quer, o mercado é soberano, né? E ele acabou fazendo o contrário do que eu queria, né? Ele acabou fazendo aí dando um candle negativo e deixando um candle negativo aí para nós nessa semana. E só que ele já veio aqui buscar novamente essas regiões de fundo, né? Veio aqui buscar novamente essas regiões de fundo. Aqui eu tenho média de 50 do diário e regiões de fundo, onde ele vem travando aqui, né? A única vez que ele passou mesmo foi aqui no dia 21. Só que ele passou e já aconteceu defesa. A gente vê que aqui essa região é uma região de briga, né? É uma região de consolidação aqui. É uma região de bastante briga. Então, é um mercado que está difícil, está difícil. Ele precisa sair desse enrosco aqui. Ele precisa romper para cima aqui. O melhor cenário hoje para o nosso operacional é ele romper. Ele romper aí para cima aí e ir embora, seguir essa leve alta que ele está fazendo aqui, né? Então, o melhor cenário aí para nós seria isso. Vamos deixar marcado essas regiões, deixar marcado essa LTBzinha aqui, depois a gente ajusta nos 60 minutos, essa LTB, essa LTA e essa resistênciazinha aqui. Então, gráfico diário aí mostrando, querendo cair, né? Só que nessa região aqui de trava. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu tirar essa resistência daqui agora, por enquanto. Só para eu... Aqui. Opa. Isso. Vamos ver se tem... ele não vai me dar aqui o volume profile. Vamos ver nos 60 minutos. Bom, nos 60 minutos, então deixa eu ver aqui se essa região aqui tem muita negociação pelos 60 minutos. Volume profile. Ó, olha só a região aqui, ó, de bastante negociação. Então essa região aqui tem uma POC aqui de toda essa pernada, que é o que? Região de negociação aqui, ó, dessa consolidação. Então nós vemos aí que tem bastante negociação aqui. Então 60 minutos, voltando aqui a nossa análise por 60 minutos, a gente vai ver aqui, ó, puxar essa fibra aqui mais para baixo, nós vamos ver que ele parou aí num 7,6, né? Ele parou aqui num 7,6, rompeu o 61 e agora está querendo romper o 7,6. Esse 7,6 ainda não é considerado rompido, porque ele não rompeu, né? Ele está apenas violando. Ele ainda não rompeu, ele está apenas violando. Ele só vai romper se cumprir alguns requisitos que eu não vou falar aqui. Isso é falado somente lá na mentoria do Danilão. Danilo Time Grande aí. Quem quiser procura ele aí. Então,
7,6 aqui nessa região. Temos a região de topos, né? Tem região aqui de consolidação. Só que sabemos que se o mercado quiser, ele vem buscar esse fundo, ele vem buscar esse outro fundo aqui, se ele quiser. Então, precisamos ficar atento. Então, pelos 60 minutos e pelo diário, por enquanto eu não penso em venda. O diário está em cima de uma 50, os 60 minutos está em cima de um 7,6 e em cima desses topos aqui. Então, não penso em venda. 15 minutos, vamos dar uma olhada lá no 15 minutos. Rompeu as médias se alinharam para baixo. Isso é bom. Deixa eu só voltar nos 60 minutos, a gente fazer uma análise das médias, né? 9,20 virando para baixo, 50 ainda flat. Então, isso ainda não mostra nada, está distanciado da média aqui ainda. Então, no 15 minutos, as médias já estão viradas para baixo, né? Já estão viradas para baixo, distanciando um pouco das 200 flat. Mas eu não vou conseguir pensar em venda hoje. Não vou conseguir pensar em venda hoje. Ele pode sim, mais uma vez eu vou falar, ele pode sim vir buscar essas regiões. Aqui tem uma mínima, né, do dia 22. Então ele pode sim vir buscar essas regiões aqui. O mercado é soberano, o mercado faz o que ele bem entende e não o que a gente quer que ele faça, né? Vou puxar mais esse FIBO aqui. Esse FIBO aqui mais macro, deixa eu voltar aqui para 60 minutos, para a gente marcar isso aqui também. Se ele romper aquele 7,6, né, nós temos esse outro Fibonacci aqui. Então, se ele romper aquele outro 7,6, nós temos esse outro Fibonacci aqui. Então, ele rompeu aqui, quase rompeu também o 61, mais um motivo para a gente não pensar em compra, em venda, né? Porque ele ainda não rompeu o 61, ele está violando o 61. Então, é mais um motivo aí de a gente pensar em compra aí agora na abertura. Então, 15 minutos, né, com médias alinhadas para baixo, só que eu só gostaria de pensar numa venda só se ele voltasse aqui. Se ele voltar aqui nessa região, posso até pensar numa venda, mas não gostaria de vender hoje, gostaria de comprar hoje. Nos 5 minutos, a mesma coisa, médias alinhadas para baixo. Na sexta-feira, o mercado aí derreteu, né? Deixou aí 3.100 e poucos pontos. Então, vamos ver como é que ele vai reagir hoje. Lembrando, hoje eu vou pensar em compra. Se ele abrir aqui nessa região, compra. Se ele derreter aqui até nessa região, é compra. Se ele abrir com gap de alta aqui, nessas regiões aqui, aí sim eu posso pensar em vender. Mas primeiro eu vou analisar o mercado, vou dar uma olhada nas notícias, vou dar uma olhada, né, como é que está reagindo os mercados lá fora, para ver bem certinho o que eu quero fazer. Mas na abertura hoje, com um pequeno gap de alta ou sem gap, eu vou pensar em compra. Com um gap de baixa, se ele abrir com um gap de baixa, eu vou deixar ele vir até aqui essas regiões, para depois tentar uma compra aqui. E venda somente lá nessas regiões e talvez também, talvez. Só se ele chegar aqui nessas regiões aqui, esticado, longe das médias, aí pode ser que eu procure uma venda aqui para pegar poucos pontos. Então é isso. Deus abençoe. Ótimas operações.